Gog e Magog, um dia de juízo. Graça e paz no Senhor Jesus. A profecia de Ezequiel tem sido muito discutida atualmente. Os capítulos 38 e 39 do livro de Ezequiel mencionam algumas nações da região norte de Jerusalém e da Ásia Central que participarão de uma coalizão na tentativa de destruir Israel. Porém, o Senhor prometeu livrar o seu povo e restabelecer a paz no fim dos dias. Algumas informações são bem significativas e ajudam a entender o sentido desta profecia. O primeiro aspecto em destaque é que a profecia de Ezequiel diz respeito a uma coalizão que se levantará contra Israel no fim dos tempos, após a diáspora, ou seja, o retorno dos israelitas para a sua pátria. Fato social que aconteceu em 1948. O líder dessa coalizão chama-se Gog, e ele conduzirá essas nações contra o povo santo, porém não obterá êxito. De acordo com a enciclopédia da profecia bíblica, os nomes apresentados por Ezequiel são denominações antigas, pertencentes a nações que existiam lá naquela época. Eram nações conhecidas em seus dias, mas totalmente estranhas para nós. Atualmente, esta lista mostra que pelo menos 6 aliados fundamentais que formarão uma aliança para esta derradeira invasão de Israel. São os países Rússia, Turquia, Irã, Líbia, Sudão e as nações da Ásia Central sob a influência da poderosa China, o dito dragão vermelho. O segundo aspecto que vale a pena destacar nessa profecia é que ela não se refere à mesma de Apocalipse 20, 7 ao 9, citado no textuário da lição 9. A expressão em Apocalipse 20 é Gog e Magog. Indica uma metáfora apontando para o evento que ocorrerá após o milênio, quando Satanás, suposto Gog, será solto e tornará a enganar as nações, Magog, contra Deus. Enquanto que em Ezequiel, no capítulo 38, diz Gog, príncipe da terra de Magog. Refere-se a um líder, a um tipo de governo, bem como uma região literal, geográfica específica, de acordo com a revelação profética de Ezequiel para o tempo do fim, o nosso tempo, em que um conglomerado, uma força de coalizão de nações liderada por um governo, um príncipe, que se levantará para guerrear contra Israel. A profecia de Ezequiel, todavia, trata de uma batalha travada para o fim dos tempos, numa época em que Israel estará organizado como nação. Isto já aconteceu, pois desde o ano de 1948, um acordo da ONU resultou na reorganização do Estado de Israel e muitos judeus retornaram à sua terra de origem, cumprindo assim a palavra de Deus. Outro aspecto interessante da profecia de Ezequiel é que os acontecimentos descritos para os últimos dias tratam-se de um prenúncio da derradeira restauração de Israel e a instauração do reino messiânico. Versículos 16, 21 ao 23. A guerra da Ucrânia tem provocado
mudanças na geopolítica mundial. Nações com grande poder bélico têm organizado suas tropas no norte. A Rússia, nação que muitos estudiosos associam às profecias de Ezequiel, tem rompido as relações diplomáticas com o Ocidente, inclusive com Israel, após declarações do seu chanceler Sergei Lavrov. Estes eventos inauguram um novo cenário geopolítico envolvendo Israel. No entanto, a guerra da Rússia contra a Ucrânia seria uma suposta ação de Gog da terra de Magog contra Israel? A princípio não, mas sim pontua o início, repito, o início das movimentações geopolíticas, acordos e aliança entre países. Subtende-se o despertar do urso da caverna, referindo-se à Rússia, neste processo de organização para este propósito. E é bom salientar que no outro cenário, neste contexto, temos o dragão vermelho, a grande China, que de acordo com o relato de alguns estudiosos, ela está na profecia bíblica de Apocalipse 16, citada como aquela que comanda os reis do Oriente e que tem nações ao seu redor em que a China já demonstrou interesse de posse, assumir o domínio. Portanto, ao longo desse tempo, estamos vendo essas movimentações geopolíticas, organização e união desses blocos e nações do Oriente, que profeticamente marcharão contra Israel. Contudo, cabe a nós estarmos atentos a estes últimos sinais e movimentações das nações no cumprimento da profecia de Israel. Em Mateus 24 e 44 nos diz: assim também vocês precisam estar preparados, porque o Filho do Homem virá numa hora em que vocês menos esperam. Que estejamos vigilantes. Prepara-te, ó Israel, para encontrar com o Senhor teu Deus. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Que Deus vos abençoe. A paz do Senhor Jesus, bem-vindo a esta pré-aula prática e objetiva das lições bíblicas pela CPAD da Escola Bíblica Dominical do quarto trimestre de 2022, classe adultos, com essa temática: a justiça divina, a preparação do povo de Deus para os últimos dias, no livro do profeta Ezequiel. Comentarista, o nosso pastor Ezequiel Soares. Lição 9. Gog e Magog, um dia de juízo, para o dia 27 de novembro de 2022. O texto áureo nos diz: e sairá a enganar as nações que estão sobre os quatro cantos da terra, Gog e Magog, cujo número é como a areia do mar, para as ajuntar em batalha. Apocalipse 20 e versículo 8. A verdade prática nos diz: a palavra profética anuncia que antes da restauração espiritual de Israel, virão Gog e o seu bando da terra de Magog para invadir a Terra Santa. Mas eles serão derrotados. Glória a Deus. A lição bíblica em classe que fundamenta esta lição
está em Ezequiel, no capítulo 38, 1 ao 6, bem como o capítulo 39, 1 ao 10. A palavra do Senhor veio a mim dizendo: Filho do homem, vira o seu rosto contra Gog, da terra de Magog, príncipe de Rosh, de Meseque, do Baal, e profetiza contra ele, dizendo: Assim diz o Senhor Deus, eis que eu estou contra você, Gog, príncipe de Rosh, de Meseque, do Baal. Eu o farei mudar de direção, porei anzóis em seu queixo e o levarei para longe, juntamente com todo o seu exército, cavalos, cavaleiros, todos vestidos de armamento completo, grande multidão com escudos, todos empunhados a espadas, persas e etíopes e Put com eles, todos com escudo e capacete, Gomer e todas as suas tropas, a casa de Togarma, do lado do norte, e todas as suas tropas, muitos povos com você. Ezequiel 38, 1 ao 6. Em continuação, no capítulo 39, 1 ao 10, nos diz: Filho do homem, profetize contra Gomer, profetize contra Gog, e diga: Assim diz o Senhor Deus, eis que estou contra você, Gog, príncipe de Rosh, de Meseque, do Baal. Eu o farei mudar de direção e o conduzirei. Farei com que você venha dos lados do norte e o trarei aos montes de Israel. Então tirarei o arco da sua mão esquerda e farei cair as flechas que estão em sua mão direita. Nos montes de Israel você cairá, você, todas as suas tropas e os seus povos que estão com você. Eu o entregarei a todo tipo de ave de rapina e aos animais selvagens, para que o devorem. Você cairá em campo aberto, porque eu farei, diz o Senhor Deus. Porei fogo em Magog e nos que vivem em segurança nas terras do mar. Então eles saberão que eu sou o Senhor. Aleluia! Farei conhecido o meu santo nome no meio do meu povo de Israel. E nunca mais deixarei que o meu santo nome seja profanado. Então as nações saberão que eu sou o Senhor, o Santo em Israel. Eis que vem e se cumprirá, diz o Senhor Deus. Este é o dia em que tenho falado. Os moradores da cidade de Israel sairão e farão fogo com as suas armas. As armas queimadas, foram queimadas as couraças, os escudos, os arcos, as flechas, os porretes, as lanças. Farão fogo com tudo isso durante 7 anos. Não terão de trazer lenha do campo, nem cortarão dos bosques, mas com as armas que vocês recolheram acenderão fogo. Saquearão aqueles que os saquearam e despojarão aqueles que os despojaram, diz o Senhor Deus. Aleluia. Ezequiel 39, 1 ao 10. Introduzindo esta pré-aula prática e objetiva, veremos nesta lição as profecias de Ezequiel, em que tratam de eventos que ainda não ocorreram em Israel. Muito mais agora, como Israel no centro, no cenário, mundial de notícias.
Eles não poderão dizer que o profeta escreveu a profecia antes dos fatos. O livro de Ezequiel trata de profecias no contexto de Judá, de Israel, abominações, exílio, cativeiro, à beira do rio Quebar, mas esta tem um viés escatológico universal que ainda não se cumpriu em Israel. E isso significa que elas se cumprirão no futuro, pois a palavra de Deus não falha. As profecias da Bíblia a respeito da nação de Israel são um testemunho poderoso da intervenção divina no mundo. E essas profecias revelam muito da natureza da relação de Deus com o seu povo, a nação santa. A profecia de Gog e Magog é uma daquelas que ainda se cumprirá no tempo do fim. Os objetivos dessa lição é identificar Gog, identificar Magog e explicar o contexto escatológico da profecia. No entanto, a palavra Gog significa que é o rei da terra de Magog, um príncipe, um tipo de governante de Meseque e Tubal, conforme Gênesis 10:2. Magog, Meseque e Tubal são os nomes dos filhos de Jafé. Por consequente, a batalha futura aqui descrita será travada por um descendente de Jafé. Gog também pode ser um nome representativo da iniquidade e da oposição a Deus, conforme Apocalipse 20, 7-9, simbolizado ali por Satanás. Esses países localizam-se possivelmente ao extremo norte de Israel, versos 6, 15 e também Ezequiel 39:2. Serão apoiados por exércitos vindo do leste e do sul. É difícil determinar a ocasião dessa batalha, mas evidentemente não se trata da mesma batalha de Gog e Magog de Apocalipse, pós o milênio, que ocorrerá logo após terminar o milênio. Todavia, o que nós temos que fazer nesse momento é estarmos alertas a estes sinais, ao que está acontecendo no mundo, na geopolítica, e nos preparar para encontrar com o nosso Deus, pois ele virá em breve. Glória a Deus. Primeiro tópico, sobre a identidade dos povos invasores. No primeiro ponto, compreendendo a profecia. O comentarista nos diz que o discurso de Ezequiel deixa claro que a mensagem não é para a sua geração, para aqueles que estavam no cativo, na Babilônia, no rio Quebar, mas para quando Deus fizer regressar o seu povo da diáspora de todas as nações da terra. Ezequiel 36:24. Como a profecia é para um tempo ainda distante, esses oráculos divinos foram vazados na linguagem da época do destinatário original. É necessário, pois, identificar esses povos no contexto em que vivia o profeta e procurar identificá-los nos tempos atuais, quando possível. Isso tornará a profecia compreensível e mais vivida em nossos dias. Essa profecia envolve muitos nomes e alguns deles até parecem enigmáticos. O nosso desafio é identificar quem são hoje os povos em que Ezequiel menciona na antiguidade, sem perder o foco da essência do objetivo juízo de Deus.
Ponto 2, os invasores. A profecia deixa claro que essa invasão será no fim dos anos, 38:8, no fim dos dias, 38:16 de Ezequiel, depois da restauração do Estado de Israel, 38:12 de Ezequiel. Isso significa que será antes da grande tribulação, ou talvez logo no início dela. Portanto, não é a mesma batalha do Armagedon em Apocalipse 16:16. Outra informação importante é que os povos da coalizão do príncipe ou do dito comandante chamado Gog são da banda do norte, e outros grupos do norte da África, como os etíopes e os de Put, 38:5 de Ezequiel. O capítulo 39 descreve a derrocada de Gog e seus confederados em Ezequiel 39:4-6. Essa informação geográfica é vaga e muito genérica, considerando a vasta extensão territorial e a multidão de povos que habitam ali. No ponto 3, Gog. O nome Gog, fora da profecia de Ezequiel, só aparece mais 2 vezes nas Escrituras Sagradas. Um descendente de Ruben, sem qualquer vínculo com a profecia, registrado em 1 Crônicas 5:4, e na revolta de Satanás contra o povo de Deus depois do milênio, citado no texto áureo Apocalipse 28, como um outro acontecimento. Tais nomes em Apocalipse são emprestados de Ezequiel 38 e 39. A enciclopédia judaica identifica Gog com o rei de Giges, também conhecido como Gogo, da Lídia, região da Anatólia, a atual Turquia asiática. Essa é a interpretação da maioria dos expositores do Antigo Testamento e dos arqueólogos. Mas a descrição profética parece ter um título como Faraó no Egito, Shah na antiga Pérsia, César em Roma, e não o nome pessoal de alguém. Que estejamos atentos e alertas a essas similaridades que a Bíblia nos traz em relação a Gog. Glória a Deus. Em continuação, quero deixar para vocês como uma indicação um vídeo sobre a guerra da Ucrânia, onde eu trato desse contexto de Gog e Magog. Está aqui no encarte em cima ou na descrição abaixo. Tópico 2, ainda sobre a invasão, a identidade dos povos invasores, parte 2. Magog, um descendente de Javé. De acordo com Ezequiel 32:8, um povo cujo território será futuramente governado por Gog. Em 38:2 lê-se literalmente: firma bem a tua face contra Gog. Especifica uma região geográfica contra a terra de Magog. Gog liderará uma horda do norte em uma invasão contra Israel. Mas o Senhor fará com que os seus exércitos retrocedam e enviará uma saraiva de fogo na terra de Magog e nas áreas ao redor dela. Glória a Deus. O nosso Deus é um general de guerra e peleja pela nação de Israel e o seu povo. Ponto 1. Magog é o nome de um descendente de Jafé, filho de Noé, Gênesis 10:2, 1 Crônicas 1:5, que aparece em Ezequiel como um lugar geográfico. As fontes antigas o incluem como os habitantes de Cáucaso, procedente de Gomer. O historiador judeu Flávio Joséfo
37 a 103 depois de Cristo, identifica Magog como os citas, um conjunto de etnias nômades que viviam na região do Mar Negro e do Mar Cáspio. Os citas também aparecem no Novo Testamento com os bárbaros, Colossenses 3 e 11. No ponto 2, Meseque e Tubal, 38 e 2, parte C, 39 e 1, parte C de Ezequiel. Tubal e Meseque são os dois dos 7 irmãos dos filhos de Jafé. Filho de Noé, os filhos de Jafé são Gomer e Magog, e Madai, e Javã, e Tubal, e Meseque, e Tiras. Gênesis 10 e 2. Esses dois jefititas deram origem a Tabal e Músique, reinos frigianos da Capadócia, na Anatólia, segundo inscrições assírias. Nessa coalizão aparece mais um das famílias de Jafé, Togarma, filho de Gomer, Gênesis 10 e 3. Gomer é o primeiro da lista dos filhos de Jafé. Ele é identificado desde a antiguidade com o povo Cáucaso. Ponto 3. A coalizão de Gog. Fazem parte do bando de Gog mais 5 povos. Os persas, etíopes e os de Put com eles, todos com escudo, capacete. Gomer e todas suas tropas, a casa de Togarma, 38, 5 e 6 de Ezequiel. Todos eles são citados previamente nos oráculos de Ezequiel. A Bíblia hebraica emprega o nome Cush para Etiópia e Put para Líbia. Ambos, Cush e Put, são descendentes de Cã, filho de Noé. Gênesis 10 e 6 e 1 Crônicas 1 e 8. O norte da profecia em relação a Israel inclui a Mesopotâmia, a Ásia Menor e as regiões do Mar Negro e do Mar Cáspio. Os persas são os atuais iranianos. A Pérsia teve o nome mudado para Irã em 1935. Por fim, tópico 3, sobre o contexto escatológico. Nós vamos ver essa aplicação para o nosso tempo. A interpretação popular considera a Rússia como Gog, e isso ganhou muito espaço, muita especulação durante a Guerra Fria. No entanto, Gog e Magog, a mensagem contra Gog da terra de Magog, príncipe e chefe de Meseque e de Tubal, em Ezequiel 38 e 2, 39 e 1, é uma das passagens mais difíceis das Escrituras. Muitos acreditam tratar-se de uma expressão genérica para indicar o futuro inimigo de Israel. O rei Digis da Lídia, por exemplo, seria uma figura do futuro inimigo de Israel que comandaria os seus confederados. Segundo o Talmud, a literatura religiosa muito antiga dos judeus, Gog e Magog são dois nomes paralelos de uma mesma nação. Esses inimigos de Israel serão derrotados, e isso nos desperta a esperança da nossa vitória em Cristo, pois a profecia mostra que Deus está do lado do seu povo. Glória a Deus. Concluindo esta pré-aula prática e objetiva, os sinais estão se cumprindo e todos os povos estão relacionados para os planos e propósitos de Deus
para a terra nesse contexto de Gog e Magog. É notório que a terra está sendo aplanada, preparada para o cenário mundial do anticristo, bem como para esta coalizão liderada pelo príncipe Gog contra a terra de Israel. Para nós que cremos na vinda do Senhor Jesus e compreendemos que esta guerra da Rússia é um divisor de águas para o contexto profético de Ezequiel 38 e 39 e que mostra claramente as peças desse quebra-cabeça estão se encaixando. As tensas movimentações geopolíticas, ou seja, o urso polar se aproximando do dragão vermelho, a China, e formando um conglomerado de nações. É um sinal muito claro que a vinda de Jesus está próxima. Mas não é ainda a marcha de Gog, da terra de Magog, contra Israel. Mas é provavelmente o despertar do príncipe Gog como articulação, comando, como nação, principado e reino para alianças em um processo de expansionismo para formar esse conglomerado de nações conforme o texto de Ezequiel. São nações do norte, por isso entende-se que a Rússia, a região da Rússia, da China, que estão literalmente ao norte de Jerusalém, a Ásia Central. Por fim, o que devemos fazer é orar pelas vidas e famílias envolvidas nestes conflitos, nesses países, orar pelos nossos irmãos missionários próximos a esses países, orar pelos nossos governantes, ficarmos atentos a essas alianças e movimentações, acordos entre as nações e devemos ter o discernimento, pois o sistema, a plataforma do anticristo está sendo montada e o mundo espiritual está em constante movimentação. E mesmo que a guerra da Rússia e da Ucrânia se prolongue praticamente quase um ano, novas diretrizes serão observadas, aplicadas, conforme pontuou a Europa, com mais investimentos em materiais bélicos, nas forças armadas. Outro ponto é que a Europa se viu encurralada no contexto da dependência de produtos e de matéria-prima da Rússia. E a partir desta guerra, alguns países da Europa irão buscar novas alternativas de comércios, fornecimento de gás, petróleo e demais matérias-primas, pois temem as futuras movimentações e prováveis invasões da Rússia. Contudo, temos que ter o discernimento, que é só um pouquinho de tempo. Aleluia! E o que há de vir, virá, e não tardará. A vinda de Jesus está muito próxima. Glória a Deus. Prepara-te. Compartilhe esse vídeo. Se você gostou, se inscreva em nosso canal, deixe o seu like. Muito obrigado pela sua atenção. Um forte abraço na sua família e que Deus continue abençoando, nos guardando nesse tempo do fim. E que possamos estar preparados para orar e dizer: Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Gratidão por nos acompanhar até no final dessa pré-aula e uma abençoada escola bíblica dominical aí na sua igreja. Obrigado pelo seu apoio e orações nesse projeto. E que Deus vos abençoe.